Muito bem, gente, vamos lá. Nesse novo momento em que nós nos encontramos, vamos continuar a nossa rotina. Enfim, sinto saudade de vocês, acho que todos nós também compreendemos o momento em que estamos vivendo, mas o importante é prosseguir. Eu quero retomar nossas reflexões sobre o direito administrativo, falando um pouco sobre aquilo que vimos conversando, tanto na turma de manhã, como na turma de noite, sobre os bens públicos. E esse um tema que para uma turma vai ser novo e para outra eu vou fazer o famosíssimo e sempre oportuno recordar a viver. Queria desde já agradecer a parceria de todos, a compreensão, mas vamos tocar o barco, vamos caminhar para nosso objetivo maior. Bom, no que tange aos bens públicos, especificamente, eu queria destacar que, malgrado o regime de bens públicos seja um regime que vai tratar do Estado brasileiro e da administração pública como um todo, mas ele é regrado pelo nosso Código Civil. Nós encontramos lá, por volta lá dos artigos 98, 99, 100, 101, 102, 103, a regência jurídica dos bens públicos, portanto, os bens da administração pública brasileira. Fica a referência porque é um diploma de direito civil, mas que ele traz o esteio normativo, a estrutura da lei para os bens da própria administração pública. Nesse contexto, é muito interessante a gente já de pronto citar o artigo 99 do Código Civil Brasileiro, porque ele estabelece uma classificação que para nós vai ser muito relevante. É uma classificação clássica, tricotômica, com 3 itens, dividindo os bens públicos como bens de uso comum, bens de uso especial e bens dominicais. Os bens de uso comum, dentro do que estabelece o artigo 99 do Código, são bens de utilização corrente por toda a população. Aliás, frise-se aqui, é bom a gente fazer um destaque nesse momento, que o artigo 99 do Código Civil Brasileiro, ele não conceitua os bens de uso comum, os bens de uso especial e os bens dominicais. Diga-se de passagem, esse não é um problema, ou por assim dizer, uma característica da nossa legislação agora de 2002, no Código Civil, mas o Código de 1916, ele já trazia essa perspectiva, ou seja, o legislador, ao invés de definir, conceituar pelo menos, o que é um bem de uso comum, um bem de uso especial ou um bem dominical, ele optou por exemplificar. E dos exemplos que ele traz à tona, nós podemos extrair algumas conclusões. É o que eu estou tentando fazer, não só eu, mas também verbalizando aquilo que a doutrina tem tratado a respeito da questão. Portanto, voltando àquilo que estávamos falando, os bens de uso comum são aqueles de utilização corrente por toda a população. Seria uma praça, uma praia, uma rua, uma calçada. Muito embora a gente vai ver no curso da nossa conversa, vou assim me referir, que nem sempre a gente tem dentro dessa questão da grande cidade Rio de Janeiro, essa perspectiva, essa realidade um tanto quanto vivenciada. Porque você quer andar na calçada, você não consegue, porque enfim, várias pessoas estão ali utilizando de maneira irregular. Você quer andar na rua, muitas vezes você encontra uma cancela fechando o acesso. E alguns colocando aqui, isso aqui é um próprio particular, esse aqui é um condomínio. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso. De qualquer maneira, a ideia do artigo 99 é trazer a ideia, trazer a concepção, melhor dizendo, de que o bem de uso comum todos poderiam utilizar de maneira restrita. Né? Muito embora agora, por conta da questão da segurança sanitária que estamos vivendo, a recomendação e às vezes até a imposição do Estado é que você não ande livremente pelas calçadas, que você não ande pelas ruas, que você não frequente as praias, que, enfim, você não possa utilizar da praia como um todo, na sua amplitude, mas a ideia é que o bem de uso comum do povo ele permite que todos possam utilizá-lo sem qualquer tipo de restrição. Já o bem de uso especial, que é a segunda classificação, bem de uso comum do povo e bem de uso especial, ele traz a ideia de que são próprios, são prédios, são repartições
que cumprem uma específica função pública. Portanto, eles não são, nessa visão, de amplo acesso da população como um todo. Então você tem, por exemplo, um prédio onde existe a repartição do INSS. Você pode ir lá no horário em que ela está aberta, digamos, de 9 horas da manhã até 6 horas da tarde. Você quer ir no fórum. O fórum não é um bem de uso comum do povo. Você pode utilizar o fórum no horário do expediente forense e você não pode, à noite eu quero dar uma passeada no fórum. Não é possível. É um prédio que ele tem um destino especial. Daí o nome, né? Usos bem especial. E, por derradeiro, os bens dominicais, onde eles não têm especificamente uma destinação tracejada para o seu uso. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso, mas os bens dominicais eles não estão separados para atender uma específica função pública. Isso tem um nome chamado afetação. Afetação é a separação de determinado bem, de um determinado patrimônio, para atender a um específico interesse público. Portanto, os bens dominicais não sendo portadores dessa característica, ou dessa destinação teleológica, posso me referir assim, esses bens dominicais, eles apenas são de propriedade do Estado como dominos, como bens dominiais, digamos assim. Daí o nome dominicais. O Estado os tem como proprietário, eles estão ali, em algum momento eles podem estar conservados, em outros eles podem ser terrenos baldios, digamos assim, e nesse contexto da vida urbana no Rio de Janeiro, um terreno baldio, né, um terreno sem utilização do poder público, dependendo da circunstância, ele é um convite para que haja uma invasão, isso é verdade, mas, enfim, os bens dominicais não são bens invadidos, nem bens abandonados. Eles são bens aos quais os mesmos não têm uma específica destinação. Então, recapitulando, na linha do artigo 99 do Código Civil Brasileiro, nós temos essa divisão tripartite. Os bens de uso comum do povo, os bens de uso especial e os bens de uso dominical. Como eu falei, e vale a pena frisar, não há uma conceituação. O Código exemplifica ao invés de conceituar. E o que é curioso, você pode dar uma examinada no artigo 99, vale a pena que você o faça. Os exemplos que o legislador traz são exemplos de bens que são bens imóveis. Interessante isso. É como se o legislador desconsiderasse completamente a possibilidade do patrimônio público. Isso talvez possa ser destacado melhor agora. Na verdade, quando a gente fala em bens públicos, talvez nós pudéssemos falar de patrimônio público como uma perspectiva mais abrangente, mais ampla. Muito embora a gente também possa conceber bens que transcendam ou que possam ter essa amplitude de conceituação. Bom, nessa perspectiva, adotando essa visão como sendo a correta, e assim a doutrina tem feito, é preciso, pelo menos, estabelecer algumas classificações ou alguns esclarecimentos a respeito dessa compreensão do que são bens públicos, do que venham a ser bens públicos. Vejam, nós podemos ter bens corpóreos, e é mais ou menos a linha que é adotada pelo artigo 99 do Código Civil, e os bens incorpóreos. Os bens incorpóreos, os bens imateriais, eles são bens públicos. Quer dizer, o Estado ele pode ter direitos sobre obras de arte, sobre direitos autorais, o Estado pode ter. O Estado pode ser proprietário de ações, por exemplo, no mercado financeiro, de ações de companhias, ou seja, os bens corpóreos e também os incorpóreos, os bens materiais, e, portanto, os bens imateriais compõem o patrimônio público como um todo. E aí sim, uma outra classificação, uma outra maneira de entender o fenômeno, os bens móveis e os bens imóveis. É interessante, como falei há pouco, o artigo 99 ele desconsidera a possibilidade de você ter bens móveis. Porque, por exemplo, uma viatura da Polícia Militar é um bem móvel. Uma estátua, né, numa praça pública, um quadro numa repartição pública, um computador, quer dizer, mesas, cadeiras, tudo isso são bens móveis integrantes do patrimônio público. No entanto, como falei, os exemplos trazidos pelo legislador no artigo 99 sempre deixam a ideia de que nós estamos falando especificamente de bens imóveis, quando não é a verdade.
Então, apenas para que a gente não perca o fio do raciocínio, nós temos como possibilidade de classificação bens corpóreos, materiais, portanto, e bens incorpóreos e imateriais. Podemos ter também uma divisão de bens móveis e de bens imóveis, e também, claro, e aí por conta do Estado federativo, podemos classificar os bens públicos como bens federais, distritais, estaduais e municipais. Não podemos esquecer também, isso pode parecer talvez um detalhe eventualmente que escape para alguns doutrinadores, mas os semoventes também são integrantes desse aspecto amplo de patrimônio público. Ou seja, não se perca de mira, quando você encontra uma guarda armada montada num cavalo, o cavalo faz parte do patrimônio público. No entanto, não é bem móvel e não é bem imóvel, né? Ele apenas integra a perspectiva de semovente. É claro, existe uma questão jurídica de acentuada sofisticação técnico-jurídica, filosófica, que, claro, um Gouveia básico não tem condição de resolver. Veja, a pergunta é, o estagiário, ele é um bem móvel, imóvel ou ele é um semovente? Qual é a característica do estagiário? Bom, isso realmente eu acho que é uma indagação muito sofisticada para a gente poder, eventualmente, tratar dessa questão aqui. Confesso, não sei nem se teria condições de enfrentar uma questão desse fôlego, né? Enfim, desculpem, você que convive e me atua em sala de aula sabe que eu tenho um carinho especial por essa classe, categoria sofrida de estagiários. Então eu quero, nesse momento, onde eu estou gravando esse vídeo, aproveitar o ensejo e saudar os estagiários e saudar você que, enfim, de alguma maneira tem tido aí o desafio de conviver comigo e, claro, com as minhas piadinhas sem graça também. Bom, avançando, voltando para aquilo que nos interessa, eu queria falar um pouco, depois que eu falei dessa classificação legal do artigo 99, trazido pelo Código Civil, dos bens públicos, e ampliei um pouco esse horizonte, fazendo algumas perspectivas, algumas visões sobre quais seriam as outras possíveis classificações dos bens públicos, explorando, na verdade, as possibilidades que eles sejam portadores. Eu queria falar de alguma coisa que é importante a respeito dos bens públicos, que é a famosa afetação. Afetação, eu, de alguma maneira, sugeri isso no início da nossa conversa. A afetação, ela é uma separação de um determinado bem público para atendimento de uma específica atividade pública. Quando você tem um específico patrimônio público, e ele, veja, ele pode ser um bem de uso comum do povo, ele pode ser um uso especial. Se ele é um bem de uso comum do povo e ele é separado para uma específica função, eu vou dizer que ele está afetado. Se ele é um bem de uso especial e ele está separado para atender uma específica demanda do interesse público, eu posso dizer que ele é afetado. Notem, existe uma categoria de bens públicos que não tem qualquer destinação específica para atendimento de um interesse público naquele momento, pelo menos, que são chamados bens dominicais. Os bens dominicais, para que eles sejam dominicais, eles são historicamente, tecnicamente desafetados. É natural que eles podem a qualquer momento sofrer esse processo de afetação, desde que haja um projeto, recursos públicos, um interesse público que possa, junto com os recursos públicos disponíveis naquele específico momento, direcionar a atividade da administração naquele sentido. Nesse momento, o bem deixa de ser dominical e ele vai migrar, não sei se me faço entender, para o regime de bens de uso comum do povo ou bem de uso especial. E veja, esse aspecto cambiante, ele também se dá, digamos, de um lado para o outro. Ou seja, eu posso ter bens de uso comum do povo ou bens de uso especial que podem migrar para serem bens de uso dominical. E aí nós temos digamos, uma perspectiva de mão em contramão. Ou seja, nós temos a afetação, que cria essa específica vinculação do objetivo daquele bem ao atendimento daquele interesse público ao qual já me referi, ou a desafetação, que por conta de que não existe mais aquele interesse público, ou porque os recursos públicos já não se
se mostram relevantes ou abundantes para dar conta dele, aquele bem pode ser desafetado. E veja, a doutrina tem tratado esse viés, né, ou essa perspectiva de afetação e desafetação através de 3 tipos de situações jurídicas, pelo menos aferíveis no horizonte do direito. Primeiro, a lei, ela é a fonte natural para que você possa afetar e desafetar um bem público, mas também tem sido utilizado o ato administrativo, né? Às vezes, por exemplo, acontece, o poder público ele tem um prédio que está abandonado. Em determinado momento, o poder público resolve colocar ali uma repartição pública, funcionando naquele prédio que até então estava, enfim, sem nenhum objetivo específico. O poder público vai lá, faz a obra e começa a utilizar aquilo e não tem nenhuma lei determinando isso. Nesse momento, ainda que não haja uma lei especificamente transformando aquele bem dominical, que estava abandonado, certo? Num bem de uso especial, o fato é que o ato administrativo que determinou que tal acontecesse, ele acaba sendo por si só um ato que criou uma afetação específica. E assim da mesma maneira, se ele passou a não querer mais ficar lá e fez uma desocupação do imóvel sem qualquer outra formalidade legislativa, esse ato administrativo de ocupação do imóvel, dando-lhe aquela específica destinação, ou desocupação do imóvel, para que ele perdesse aquela ocupação, a gente chama esse ato administrativo, ele é o suficiente para que você possa caracterizar um aspecto de afetação. É bem verdade também que o fato administrativo, além do ato administrativo, veja, e aí é um ato administrativo formal, autoridade pública, com todos aqueles elementos do ato administrativo, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, ele pratica o ato administrativo e determina a afetação do imóvel. Essa é a situação. Agora, às vezes, digamos assim, de uma maneira, como é que eu vou dizer, informal, de uma maneira menos jurídica, clássica, é a melhor maneira, é o melhor termo que eu posso utilizar nesse momento, o poder público ele vai e acaba entrando naquele imóvel que é dele, veja. O imóvel é dele. Estava lá abandonado, ele entra, não tem nenhum ato administrativo, ele entra assim, e toma posse daquilo que era seu e passa a utilizar com uma determinada específica função. Veja, esse fato administrativo que é feito com conteúdo de informalidade, ele também é um ato de afetação, perdão. Ainda que não dentro de uma rotina administrativa tradicional, vou usar de novo essa palavra. Mas pode haver também desafetação, da mesma maneira como ele entrou, enfim, sem alguma formalidade específica, ele pode sair de lá a qualquer momento. E entrou e saiu, o imóvel é dele. Não teve ato administrativo, governo, não teve formalização, não importa. O que importa é que, faticamente falando, nós tivemos uma destinação daquele imóvel a um específico interesse público. Isso se chama afetação. E se o inverso aconteceu, você tem a desafetação. Também nesse diapasão, e eu queria deixar claro que essa é uma afirmativa que é importante trazer agora, mas que a gente vai tratar dela um pouco mais lá para diante, quando eu vou falar com vocês de desapropriação. Quando o poder público ele afeta aquele bem do seu patrimônio, através da lei, do ato administrativo ou do fato administrativo, quando ele separa aquele patrimônio para atender um específico interesse público, ele o faz, mas quando na hora do estabelecimento dessa prerrogativa existe um desvio nessa finalidade, esse desvio, se eu me faço bem entender, na hora de você afetar, a doutrina chama de predestinação. O que é predestinação? É o desvio de finalidade do ato de afetação. Quando você faz a afetação de um determinado patrimônio para atender a um específico bem público, esse desvio ele se chama de predestinação. E veja, é interessante nesse particular que classicamente a doutrina ela tem se referido à predestinação com o seguinte perfil. Há uma predestinação ilícita, e essa não gera direitos jurídicos válidos,
e há uma predestinação lícita, né? Que essa, ainda que haja um descumprimento do objetivo primacial da lei, ou da lei que afetou, do ato administrativo, etc., o fato é que um outro interesse jurídico público válido foi atingido. Deixa eu me faça entender. Digamos que exista um bem, um patrimônio, um bem imóvel, que o poder público afete por lei para que lá seja construído um hospital. Só que o hospital não foi construído. O que se construiu foi uma escola. Veja, essa afetação para a construção não se obedeceu. Mas se era para construir uma escola e construir-se um hospital, ou se era para construir um hospital e construir-se uma escola, e, ao que parece, salvo uma situação específica, não é, para privilegiar alguém, etc., eu não posso cogitar disso agora, nesse momento, estou partindo da premissa de que exista boa-fé e que o horizonte seja interesse público de alguma maneira. Essa é a predestinação lícita. Apesar do bem ter sido afetado, ele não foi observada essa afetação, mas esse ato de desvio de finalidade ele é lícito. Ele gera efeitos jurídicos idôneos e válidos. Agora, uma vez como procurador do município, eu tive que apreciar um processo que eu jamais esqueci. Era um terreno que foi afetado para a construção de uma escola. E, veja, quando eu recebi o processo administrativo para examinar, o problema é o seguinte, que lá havia sido estabelecido uma escola de samba. Não uma escola de samba. E eu olhei aquele negócio e falei, como assim? Uma escola de samba? E veja, não tem aqui nada contra o samba. Eventualmente eu não sou exatamente um folião. Nunca fui, agora na antevéspera de 60 anos, menos ainda. Mas o fato é que eu olhei assim e falei, não, peraí, pelo amor de Deus. A escola de samba, que eu vou me eximir de dizer qual era a agremiação, que eu posso estar aí criando um problema se você é simpático a ela, etc. Não vou dizer nada disso. Mas o fato é que a escola de samba ponderou, não, mas veja, lá nós temos... É uma escola que também traz apreciação cultural do folclore brasileiro, das tradições musicais, existe uma questão de resgate da cultura negra, existe lá também uma creche, existe lá também um serviço social que se faz lá, etc. Bom, você sabe que no direito, quando você quer discordar com elegância, você fala o quê? Data venia, né? Então, data venia das argumentações da escola, o meu parecer que acabou sendo acolhido, foi no sentido de que ali havia uma predestinação ilícita, porque o objetivo público era utilizar aquele espaço para construir uma escola, que não foi feita. E lá estava a tal da escola de samba. E a minha orientação foi, olha, o negócio é o seguinte, tem que tirar de lá, tendo em vista essa situação de ilegalidade. Não sei se me fiz entender, mas a afetação é a separação, resumindo, né? A afetação é a separação de determinado bem público a um específico interesse público, o que se dá através da lei, tradicionalmente, do ato administrativo ou do fato administrativo. Quando essa finalidade cessa, dá-se a desafetação, também por lei, ato administrativo e fato administrativo. Tudo bem, mas se essa afetação se dá de forma indevida, nós temos o que nós aprendemos hoje, a predestinação. Essa predestinação, ela pode ser lícita se, apesar daquele interesse público inicial não foi atingido, mas foi atingido um outro interesse público relevante, esse ato é válido. Agora, se a troca do interesse público por um interesse privado, ou às vezes por um interesse menos nobre, político, qualquer que seja, ele não gera efeitos jurídicos válidos, eventualmente é até dever de indenização por parte do poder público nessa circunstância, muito embora seja um papo para ser discutido e debatido mais a fundo adiante. Bom, prosseguindo, eu quero agradecer, enfim, a paciência de você me ouvir nessa circunstância, mas, mais uma vez, os bens públicos têm 3 características, pelo menos, que a gente não pode esquecer. Elas estão, digamos assim, contempladas, né? Como esse é o nosso primeiro vídeo, eu quero dar uma caprichada, elas estão hospedadas lá no artigo 99 do Código Civil Brasileiro. Ou seja, os bens públicos
E veja, a gente fala de 3 características, mas todas elas têm como embrião, como conteúdo originário, a questão de que os bens públicos eles são inalienáveis. Portanto, não podem ser alienados. Ou, e é alguma coisa que alguns doutrinadores ficam discutindo, muito embora, com todo respeito, essa é uma daquelas discussões que poderia não existir, porque dizem que a alienação ela é condicionada, ou, se preferirem, de alienabilidade condicionada. Alguns dizem que ela é inalienável, salvo autorização da lei. Outros falam que os bens públicos são inalienáveis, se houver autorização da lei. Então, não sei se eu tive a felicidade de mostrar para você, mas eles estão dizendo que a mesma coisa. Se ele é inalienável, salvo autorização da lei, ou se ele é de alienabilidade condicionada, dependendo da autorização da lei, nós estamos discutindo 6 por meia dúzia. Então, eu confesso, não consigo entender, eu não consigo alcançar, quer dizer, a eventual, enfim, gosto, né? Eu ia dizer tesão, mas não posso falar, então não vou dizer, mas o eventual gosto da doutrina ficar discutindo isso. Para mim, com todo respeito a quem pensa diferente, eu acho que não tem diferença alguma no conteúdo. Bom, prosseguindo, as 3 características, todas elas calcadas na inalienabilidade ou na alienabilidade condicionada, e eu estou tratando da questão pelo óculos, pela perspectiva do artigo 99, elas são 3, como falei há pouco, e agora eu vou tratar delas especificamente. Me acompanhe. A impenhorabilidade. Os bens públicos são impenhoráveis. 2. A não onerabilidade, ou seja, o poder público não pode dar em garantia imóveis seus, ou bens seus, ou patrimônio seu, para suportar determinadas obrigações que ele venha a contrair, empréstimos, etc. Esses bens não são objeto de oneração, ou, como falamos há pouco, e a gente vai sempre tratar dessa perspectiva, de onerabilidade condicionada à lei. Mas, em regra, não podem ser onerados, a não ser que a lei permita. E também, é importante dizer, eles não podem ser usucapidos. Não se dá qualquer possibilidade de ação de usucapião, porque, e aí é interessante, o usucapião é tratado como os bens são imprescritíveis, né? Imprescritibilidade. Isso porque, eu não sei se você já aprendeu com a tia Rosemary, né? Ou com a tia Carla, eu imagino que seja uma ou outra, essas nossas 2 queridíssimas tias, que tenho a honra de, nesse momento assim tão diferente da nossa aula, citá-las com o carinho que elas merecem, elas devem tentar, eu não sei se é a Cláudia, enfim, as nossas tias, lá da UVA, elas falam nessa perspectiva, nesse conteúdo, de que os bens públicos são imprescritíveis. O usucapião prescrição aquisitiva. Eu não quero ficar me metendo nessa área, porque elas vão ficar brigando comigo, dizendo que eu não entendo nada de direito civil, e acho que elas têm razão. Mas, enfim, o fato é que os bens públicos não são, repito, impenhoráveis, não podem ser penhorados, portanto, não são oneráveis, eles não comportam que o poder público os utilize como garantia de qualquer situação jurídica que ele queira assumir. E, por terceiro ponto, eles não podem ser usucapidos. Não existe a chamada prescrição aquisitiva contra os bens públicos. Aliás, eu queria fazer uma observação quanto a isso. Eventualmente, isso pode criar uma certa confusão. Porque, veja, eu tenho um bem de uso comum do povo. Esse está afetado, não está? Tá. Eu tenho um bem de uso especial. Esse está afetado, não está? Tá também. Para eu vender esses bens, digamos, eu não preciso de lei? Preciso. O bem de uso dominical, ele está afetado? Não. Ele não é afetado, ele está lá. Ele está lá, como a gente fala, de bobeira. Ele está lá paradinho no canto dele, bem cuidado ou mal cuidado, ele está lá. Como é que eu faço para vender esse bem? Eu posso vender sem autorização da lei? Não. Mas governo, mas ele não está afetado. Pouco importa. Essa é uma característica de todos os bens públicos. De todos eles. Pouco importa, efetivamente, se ele tem afetação ou não. Então, veja, os bens de uso comum do povo podem ser usucapidos? Não. Os bens de uso especial podem ser usucapidos? Não. O bem de uso dominical, cara, o poder público abandonou o bem, uma comunidade está lá,
ela invadiu, os caras montaram uma comunidade, tem famílias, etc., às vezes até em situações de risco, com prejuízo ao meio ambiente. Eles podem propor uma ação de uso capião? Olha, veja, poder propor pode, do verbo não vai ganhar. Por quê? Porque eles são bens que não podem ser usucapidos, e são bens de uso dominical. Ou seja, são bens dominicais, sem uso específico. Então esse é um aspecto que eu me permito destacar nesse conteúdo das 3 características dos bens públicos. Bom, eu ainda queria fazer 2 considerações a respeito dos bens das autarquias. O Código Civil ele trata os bens das autarquias, não se esqueça que a autarquia ela integra a administração pública indireta. Quando eu falo autarquia, eu falo fundação autárquica também. Eles têm bens públicos que o Código Civil classificou como bem de uso dominical. Então, veja, essa opção do legislador é uma opção criticável. Eu confesso que tenho algumas reservas quanto a ela. Mas, legem habemos. Nós temos aí uma escolha do legislador. O que o legislador fez? Ele classificou os bens das autarquias e os bens das fundações públicas, portanto fundações autárquicas, como sendo bens que são bens dominicais. Ainda que eles sejam prédios para conter uma repartição, por exemplo, a do INSS, que é uma autarquia federal, enfim, ou um bem do UFRJ, que é uma autarquia fundacional federal, eles são classificados como bens de uso dominical. Esse é um aspecto que eu queria destacar. Outro é o seguinte, nós temos as empresas públicas e a sociedade de economia mista, são integrantes da constelação do poder público como pessoas jurídicas de direito privado. Não sei se você vai recordar disso, aquele nosso momento tão agradável, aprazível, onde nós estudamos aí a estruturação, a capilaridade da administração pública como um todo. Muito bem, naquele momento, nós tentamos, não sei se com sucesso, fazer a separação entre pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público e aquelas que atuam na atividade econômica. Eu queria dizer o seguinte, aqueles bens daquelas empresas públicas e da sociedade de economia mista que prestam atividade econômica, que atuam na economia, são bens privados, ok? São bens privados. Esses podem ser penhorados, esses podem ser usucapidos, esses podem ser onerados. Ah, mas o poder público é acionista majoritário. Ele é um acionista como outro qualquer. Veja, a empresa pública, o nome do negócio é empresa pública, ela é de direito privado. Se ela atua na atividade econômica, cara, o problema ela está na pista para negócio, como a gente ouve falar por aí. Ela vai se submeter a todas as situações das empresas particulares, privadas, perdão, como se tem. Bom, o governo, olha só, se eu tenho uma empresa pública e uma sociedade de economia mista que prestam serviço público, como é que eu faço? Veja, aí depende. Se o bem que ela tem é um bem ligado à prestação de serviço público, ele é impenhorável. Ele vai estar dentro daquele contexto que falávamos há pouco. Agora, não é todo o patrimônio dela que está dentro dessa concepção, dessa conceituação de bens privados nesse particular, porque nem todos eles estão afetados. Então, permita, a Conlurb. A Conlurb é uma sociedade econômica mista do município do Rio de Janeiro, presta serviço público. O caminhão da Conlurb é impenhorável? É. Por quê? Porque ele está afetado à prestação de serviço público. Agora, governo, a Conlurb tem um prédio, não tem um prédio? Tem. Ele pode ser penhorado? Pode. Ah, mas isso vai prejudicar o serviço. Veja, mas não está, se eu me faço bem entender, diretamente vinculado à prestação de serviço. Então, resumindo a ópera, para você não se confundir, porque eu fico matraqueando, eu não sei até que ponto que eu estou falando, como é que está chegando para você aí. Mas note, as empresas públicas e a sociedade de economia mista atuam na atividade econômica. O patrimônio delas é patrimônio privado, ponto. As empresas públicas e a sociedade de economia mista que prestam serviço público, depende. O patrimônio delas afetado à prestação de serviço, esse é impenhorável. Agora, qualquer outro patrimônio que elas tiverem que não esteja diretamente vinculado a essa função, ele é um patrimônio privado que pode ser penhorado, sem nenhum tipo de problema. Bom, prosseguindo, e eu acho que eu já me estendo mais do que seria o razoável, mas vamos embora, vamos, né? Foco na missão, faca na caveira, né?
eu queria terminar com os meios de utilização dos bens públicos. Veja, classicamente são 4 modalidades. Nós temos a concessão, a permissão, a autorização e a cessão. Ela pode ser gratuita ou onerosa. Então, não se esqueça, a gente já falou isso em outro momento, mas vale a pena resgatar isso, né? A concessão, que é uma atração a ser vista, queira Deus, quando esse momento, enfim, que estamos vivendo já tenha terminado, e acho que termina rápido, pelo menos a nossa prece é nesse sentido, a concessão é um contrato administrativo. Então, a concessão de uso de bem público pode ser uma concessão onerosa ou gratuita, como falei, mas é um contrato. Então, você vai ter um poder concedente, um poder e um concessionário que vai explorar aquilo ali. Ele pode utilizar aquilo ali 0,800 ou pode utilizar aquilo ali cobrando dinheiro, cobrando recursos, lucro, atividade econômica, sem problema nenhum, né? A permissão já é um ato administrativo complexo que ela vai gerar, como nós falamos, uma possibilidade de você dar a utilização do bem público, ainda que essa utilização seja, claro, precária. Aliás, diga-se de passagem, a permissão de uso de bem público também pode ser gratuita ou onerosa, assim como também a autorização de uso de bem público pode ser gratuita ou onerosa. É natural, veja, essa questão sempre se põe, e nas aulas eu tento de alguma maneira esclarecer essa questão. Qual a diferença de permissão e autorização, se as duas são atos administrativos e são precárias? É o nível dessa precariedade. Ainda que isso seja um tanto quanto tênue estabelecer esse divisor de águas, mas a ideia é que a permissão, ela comporta um nível de estabilidade maior do que a autorização, que tem uma perspectiva de estabilidade bem menor. Então, por exemplo, é uma rua interditada para fazer um desfile de bloco de carnaval, certo? Então o bloco de carnaval vai começar a desfilar, sei lá, meio-dia e vai até às 6 horas da tarde. Isso é o quê? Uma autorização de uso de bem público. É gratuita? Sim. Pode ser cobrada? Pode. Na época isso do que chegou ao meu conhecimento, na época do prefeito Eduardo Paes, não sei se era Eduardo Paes I ou Eduardo Paes II, ele tentou cobrar dos blocos de carnaval. Só que não conseguiu, porque a questão foi política. E aí a pressão veio e ele cedeu. Mas veja, cobrar para você permitir que as pessoas utilizem o espaço público para fazer desfile de bloco de carnaval, sem problema nenhum. Mesma coisa, Jornada Mundial da Juventude. Lembra dessa história? O Papa veio aqui, etc. E veja, a gente fica falando isso com um certo coração apertado, porque naquela época a gente não tinha medo de ficar junto, né? Ficar em multidão não era algo ruim. Eu que sou botafoguense tenho medo de multidão, de certa maneira esse espaço que eu estou vivendo agora não é esquisito, estou meio acostumado, desculpem a piada, é meio sem graça, mas enfim. Mas na Jornada Mundial da Juventude, voltando ao ponto, que o Papa veio aqui, sei lá, ficou uma semana utilizando a praia, não foi? Você podia utilizar a praia no momento da Jornada Mundial da Juventude? Ah, eu quero tomar banho de praia, vou ver. Cara, tudo bem, mas não nesse dia que está marcada a Jornada Mundial da Juventude. Isso é o quê? Autorização ou permissão? Autorização. Porque tem Jornada Mundial da Juventude todo ano, todo mês? Não, uma vez só. Mesma coisa o Rock in Rio. O Rock in Rio tem de 2 em 2 anos, não sei, 3 em 3 anos, um período aí. Toda vez que tem o Rock in Rio, acho que um deles foi feito, acho até esse último, salvo engano, lá no Parque Olímpico, não foi isso? Pois é, eu acho que foi. Ora, aquilo ali é um próprio, são bens de uso especial, na verdade, o velódromo, o lugar de jogar vôlei, o negócio, enfim, todo aquele parque olímpico construído são bens não de uso comum do povo, bens de uso especial. Então, o Rock in Rio utilizou aquilo lá. Foi de graça? Não, pagou. Pagou. Custou dinheiro. Né? Os donos lá do empreendimento pagaram. Você quando para o carro na rua e vem lá o que eu vou chamar de flanelinha legalizado. Eu não estou falando flanelinha ilegal, flanelinha dentro da lei. Ele te dá lá o ticket, você não paga R$2, você não utiliza a rua para parar o seu carro. E o que é isso, gente? Isso é uma autorização de uso de bem público. Alguém pode tirar seu carro dali? Não pode. Aquilo ali é específico para você, aquilo é só para você. Não tem outra utilização. Durante o período que você pagou, você está utilizando o bem público para poder utilizar aquilo. E com exclusividade. A mesma coisa, por exemplo, você anda aqui na Barra da Tijuca no Olegário Maciel. Então tem os bares, né? Oxalá a gente volte rapidamente para esse momento.
os bares cheios. Quer dizer, o cara que é comerciante, ele pode colocar na calçada a mesa e as cadeiras? Pode. Ele vai ter que fazer o quê com o município do Rio de Janeiro? Uma autorização de uso de bem público com uma permissão. Peraí, governo, ele bota aquelas cadeiras todo dia? Bota. Ah, ele não bota todo dia, mas toda semana ele bota? Bota. Ele vai ser o quê? Uma permissão de uso de bem público. O quiosque na praia, gente, o quiosque na praia, quando você para tomar, ele não é locatário, aquilo ali é uma permissão de uso de bem público. Aqui na Barra da Tijuca, todos os